Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi! Este é mais um episódio do Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito do Zeitgeist dos anos 1920, continuando a nossa caminhada literária por vários episódios, década a década, até os dias de hoje. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, professor e escritor, e me encantei com a década de 20 e em algumas ligações dela com a minha vida hoje, na outra década de 20. E agora eu quero chamar as minhas colegas incendiárias para se apresentarem. Olá, eu sou a Vanessa Guedes, escritora de ficção especulativa e editora da Eita Magazine, e eu tô numa onda de assistir filmes do movimento expressionista alemão. Assim, eu também sou muito apaixonada por arte moderna, então eu acho que eu tô no episódio certo hoje. Vamos ver. Olá, eu sou Ana Rusch, sou escritora também de ficção científica, de poesia e adoro falar a respeito do começo da ficção científica nos Estados Unidos, que tem muito a ver com essa década, e a gente vai conversar um pouco disso hoje, e então estou muito feliz também de estar aqui neste episódio. E antes da gente entrar no episódio propriamente dito, eu vou trazer a citação. Eu vou pedir para a Ana ler, por favor, e no final do episódio a gente conta de quem é. To pee or not to pee? That's the question. Ok, obrigado, Ana. Então, bora pro episódio, né? Hoje, para a gente falar do Zeitgeist dos anos 1920, a gente tem a presença de uma convidada super especial, que inclusive a gente já citou, né, no episódio anterior nosso sobre sexo, a Giovanna Bomentri. Gi, se apresente aos nossos ouvintes, por favor. Oi, gente, meu nome é Giovanna, pausa dramática para os íntimos, e eu sou crononauta. Eu gosto de viajar para o futuro com livros, para o passado com roupas e danças. Como trabalho, eu faço edição e tradução de livros de literatura principalmente, e também sou educadora sexual. Em breve estarei lançando cursos, inclusive relacionando as duas áreas. E além de tudo, eu sou uma grande entusiasta das danças da era do jazz que começam a se popularizar justamente na década de 1920. Opa, obrigado, Giovanna. Muito obrigado por você estar aqui. Que responsa! Pois é. E ainda tem mais um detalhe do currículo da Gi que eu vou falar mais pra frente. Eu também vou falar mais um detalhe depois. Nos anos 1920, o mundo vivia a ressaca do pós-guerra e o fim da pandemia de gripe, né, que foi chamada de gripe espanhola. Nesse clima, os Estados Unidos abraçaram a produção em massa e estilo de vida consumista e começaram a afirmar definitivamente seu poderio econômico na esfera global. O clima de otimismo demora um pouco para contaminar a Europa, mas logo o que é hoje chamado de norte global, né, é tomado por essa onda de prosperidade econômica. A Primeira Guerra ela se viu como um grande elemento aí de ruptura com a cultura do século XIX, a era vitoriana, e ela iniciou a reconfiguração do papel da mulher na sociedade. Nos anos 20, o sufrágio feminino foi aprovado em diversos países e a percepção e expressão do feminino foi sendo alterada nas modas e costumes, surgindo inclusive aí nessa época o estereótipo da melindrosa. E não apenas a produção em massa se consolidou, como o rádio também se despontou como um meio de comunicação em massa. O automóvel se popularizou definitivamente, fazendo surgir a demanda aí por calçamentos em ruas, estradas e uma série de indústrias que vão compor a cadeia produtiva dos carros. O cinema também se tornou cada vez mais popular e é nessa década que surgiram os primeiros filmes sonoros. E por esses e vários outros motivos, né, a década de 1920 tem vários apelidos, como os loucos anos 20, os anos 20 dourados, né, Roaring Twenties em inglês, e assim por diante. E dentre todas essas mudanças e novidades, uma que foi muito marcante foi a dança, mais especificamente uma febre da dança, com uma profusão de ritmos e estilos novos que surgiram e foram se espalhando aí em clubes de dança, salas de baile, né? E entre eles valsa, foxtrot, né? O tango de salão, o jazz, mas tem vários outros aí. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, até que ponto a gente pode pensar
um zeitgeist aqui na década de 1920. E também um pouquinho sobre as danças da época também, né? Porque a Gi curte, ela pratica, e eu queria ouvir ela um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá então. Eu acho interessante a gente pensar o sentido do processo histórico a partir das duas ondas de Revolução Industrial em relação a uma burguesia que se vê aí talvez com ainda mais tempo livre, ainda mais pensando no conglomerado urbano, pensando um pouco no tipo de transporte que a gente estava começando a ter, que são os carros. E eu acho que um pouco o estouro das danças tem que ser pensado como uma questão de classe também, né? Classe e raça. Porque, primeiramente, as danças que a gente chama de swing dances, que são as que são dançadas ao som de swing jazz. E aí, nesse guarda-chuva, a gente tem Charleston, a gente tem o que a gente chama hoje em dia de authentic jazz, que junta uma grande mistureba aí de coisas que tem a ver com sapateado, black bottom, cake line, que são todas danças que foram criadas ou quando ainda havia escravidão por pessoas negras, misturando aí referências e zombarias aos seus proprietários, e danças que também foram se elaborando depois da abolição dessa escravidão também. Então, a gente costuma apontar com muita ênfase para o Harlem, em Nova York, como surgimento das danças, das swing dances, mas a verdade é que foi uma coisa que surgiu de maneira um pouco dispersa e acabou se unindo e ganhando destaque em Nova York. E aí essas danças, conforme foram se popularizando, elas foram também branqueadas, né? Não é à toa que a imagem que a gente tem da melindrosa é uma mocinha branca, geralmente magrinha, com um vestido quadrado cheio de franjas e o cabelo curtinho, né? Geralmente com uma faixa na cabeça e uma piteira na mão. Essa questão da mudança da moda também eu acho super relevante, porque, de novo, é uma mudança que emancipa uma classe específica, né? A gente pensa aí no contraste dos trajes vitorianos e eduardianos, e todo mundo sempre fala do corset e das grandes anáguas, e a mudança para um vestido que deixa as canelas de fora realmente é muito drástica, né? Mas quem são as pessoas que usavam esses corsets? Geralmente era mais um traje de uma classe mais alta, mais burguesa e aristocrática, no caso dos países europeus. Eu acho importante também mencionar que a gente estava numa era de lei seca, né? Em que as pessoas tiveram que aprender o quê? A ser malandras. Então eu acho que isso também tem a ver com a cultura dos anos 20, inclusive com o que a gente costuma usar de referência, que é o Great Gatsby, né? Cara, aqui em Estocolmo tem um bar chamado Melts, que ele emula o período da lei seca nos Estados Unidos. Então ele é um roleplay dentro do bar. Então você entra e aí os garçons falam com você como se você tivesse mesmo naquela época. E aí você escolhe entrar na dança ou não, né? Bem engraçado. Bom, eu tinha comentado com vocês que eu tô numa onda de assistir filmes do expressionismo alemão, né? E acho que vale comentar sobre o que é isso um pouquinho, né? Porque acho que tem a ver com o que seria o Zeitgeist na época também, de certa forma, porque o tal do expressionismo alemão, na verdade, é um conjunto, né, de várias manifestações artísticas e que estava acontecendo nessa época aí pós-Primeira Guerra, né? Influenciado por essa grande ressaca pós-Primeira Guerra, digamos assim, né? E eu acho que a arte mais emblemática que a gente lembra como símbolo do expressionismo alemão é o cinema, né? Então a gente pega aí, por exemplo, Nosferatu, que eu acho que é o mais famoso desses exemplos, e eu acho que a própria produção do Nosferatu é um exemplo de como as pessoas estavam muito loucas nos anos 20, né? Porque a galera que fez o filme não tinha os direitos autorais sobre a obra, porque é uma adaptação do Drácula. Então é tipo ipsis literis, tipo a história do Drácula, se você for assistir. É super interessante, eu acho que ainda hoje é um filme muito, muito legal de ser curtido, de ser assistido, assim, do início ao fim. Eu fiz isso com ele inteiro pela primeira vez faz mais ou menos um mês e gostei muito. A característica desses filmes dessa época tem também o Gabinete do Dr. Caligari, tem vários super famosos, né, todos os anos 20. Eles se caracterizam muito assim por cenários mais duros, mais pontiagudos, mais sombrios, né? Tem uma sensação de sonho, pesadelo, sabe? É uma fantasia sombria, um horror, né? Quando você começa a fazer os grandes filmes de horror aí é nos anos 20, né? Como a gente tá numa mesa aí de pessoas que gostam muito de ficção científica, não posso deixar de lembrar do Metrópolis. O Metrópolis que é um filme interessante da gente ver, apesar de eu achar ele cansativo, diferente do Nosferatu, que eu acho legal de assistir. Hoje em dia eu acho Metrópolis um pouco cansativo. É um filme mudo, né?
Filme alemão de 1927. E ele é um longa-metragem, né? Acho que é um dos primeiros longa-metragens mesmo, assim, que fazem nessa época, porque até então os filmes duravam de 10 a 30 minutos, mais ou menos. Ele já tem 153, né, de saída, a primeira versão dele. E ele traz uma crítica muito forte ao industrialismo, né? Porque Metrópolis é uma cidade extremamente desenvolvida, industrial, né? E você vai entendendo que aqueles arranha-céus que tem lá, que as pessoas, os ricos, né, os bem-abastados estão lá em cima, enquanto os operários estão lá embaixo, trabalhando, né, tipo, nos níveis mais próximos do centro da Terra, né? E esse filme faz esse contraste, que eu acho que é, sim, uma grande influência do pós-guerra também. E outra coisa que me lembra esse zeitgeist aí dos anos 20 é a criação dos próprios Picture Palaces, que são os grandes cinemas que tem nas grandes cidades, que tem aquela arte barroca, aquela decoração pomposa, onde as pessoas vão com a família, porque é um grande acontecimento, economiza dinheiro para comprar o bilhete do cinema. Assim como também tem naquela época a grande industrialização da música, né? Quando começam as rádios grandes a comercializarem as músicas, você começa a ter os record labels, você começa a ter as gravadoras, né? Que vão ter contratos com os artistas, enfim. Então, assim, você pega, tipo, essa parte do expressionismo alemão, que faz uma crítica à industrialização, e você pega essa grande pomposidade, digamos assim, dessas coisas novas que estão surgindo, né? Eu acho que ali, alguma coisa no meio disso mora o zeitgeist dos anos 20. Faz sentido. Não, não, muito legal. E essa questão que a Nessa falou desses espaços, desses cinemas, até hoje a estética de cinema tem isso de Art Deco, né? Você bota uma letrinha meio anos 20, né, no nosso imaginário, já dá aquela carinha de cinema, né? Então tem um sentido muito interessante e que essa industrialização, toda essa novidade, ela já vem junto com a crítica embutida, né? Já tem uma coisa bem legal. E Ana, o que você ia falar? Metrópolis estava na minha lista de citações aqui também. Quer falar, Gi? Quer falar de fala Metrópolis? aí, comenta Pode aí. falar. Não muito, não. Acho que você falou mais ou menos o que eu ia dizer também. Porque o que eu ia falar de Metrópolis, basicamente, é que é uma obra que está no hall das coisas que eu tô guardando para ler no futuro. Porque eu consumi tanto metatexto sobre Metrópolis que eu fico com medo de me aproximar dessa obra e não conseguir consumi-la de fato. Conseguir apenas ler como um hiperlink. E não dá pra falar de Metrópolis sem falar também da questão do contexto alemão em que ela foi criada, né? Eu acho que realmente é uma coisa que não pode passar em branco, mas eu tenho certeza que um de vocês vai conseguir explicar isso melhor que eu, porque, como eu disse, eu não li o livro. O que eu ia falar, né? Bom, ele foi escrito pela Thea von Harburg, que depois vai ser colaboracionista do regime nazista, né? Eu não consigo comentar muito esse ponto, mas o que eu ia trazer para falar da década de 20 tem muita relação com o que vocês estavam falando, né? Porque eu ia trazer dois nomes que são muito importantes para a poesia desse período, né? Que é o Filippo Tommaso Emilio Marinetti, que é o italiano, né? E o Ezra Pound. E não à toa são duas figuras intimamente ligadas com o regime do Mussolini, né? Então eles têm uma relação muito forte com a ascensão do fascismo na Europa. Uma coisa interessante desse período, né? Se eu pegar aí, é difícil pontuar as décadas, tal, mas eu acho que os anos 20 tem muito a ver com isso, que é essa ideia de se inebriar com a velocidade e também é uma coisa meio tarada mesmo, né? O Marinetti, inclusive, ele fez um dos primeiros acidentes de carro. Ele estava dirigindo, teve que desviar uns ciclistas e bater o carro, né? Então já, veja que interessante, né? O acelera tá aí, gente. O acelera tá lá no Marinetti já, né? E essa ideia do Pound, de trazer toda vez do Make It New, né? Que vai ser publicado depois, né? Que são ensaios que ele publica em 34, e o ABC Reading também é de 34, que em português é mais conhecido como ABC da Literatura, né? E é muito interessante que são composições que ele fez num período, enfim, de apoio mesmo, né? De louvação dessa ascensão fascista. E é interessante que a crítica, às vezes, quando fala, por exemplo, do ABC of Reading, do Ezra Pound, esquece esse detalhe, né? E como se aquela forma de se aproximar da poesia, por exemplo, pudesse ser despida desse grande elogio que o Ezra Pound já começa a fazer nesse período, né? Nesse
período que eu tô dizendo é 33, tá bom, gente? Então, mas por que eu tô falando desses dois tópicos que eles vão estourar na década seguinte, né? Porque eu acho que esse espírito de ter que ter sempre uma novidade, das coisas serem muito velozes e que vai desaguar nesse jeitão que nós compreendemos o modernismo, ele estava sendo gestado ali, né? E não à toa eu trazer dois poetas que tiveram essa relação direta mesmo, né? Com o governo que vai se instaurar depois. Então acho que isso também para a gente fazer esses contrapontos do que nós estamos falando em termos históricos, né? E talvez até apagando um pouco, tentando, vamos colocar os panos quentes assim, no que estava sendo falado depois da Revolução Russa, né? Que vai entusiasmar muita gente. Então acho que tem até uma função essa produção que vem depois, né? Para colocar um outro ponto de vista ideológico aí na composição artística. Uma coisa que me ocorreu agora é que 100 anos depois, com uma nova onda de ascensão fascista, o fascismo não precisa mais da arte para ter visibilidade e apoio moral de elites. E isso é uma coisa que me deprime profundamente, porque nem isso, sabe? Você sabe uma coisa muito interessante, e já passa a palavra para o nosso host, é que eu acho incrível que os movimentos de direita, eles se aproveitem, por exemplo, do Matrix, das irmãs Wachowski, e eles ficam falando que o Matrix é de direita, porque você vai tomar aquela pílula, é uma coisa tão doida, então eles usam sim da arte, a estética Vaporwave, é muito interessante, que eles talvez não produzam tanto, mas eles usam e falam que é feito, se né, apropriam. que é o alt-right, acho isso muito doido. A apropriação do Vaporwave pra eu que sou... Ofendidíssimo. Como é que é a expressão? Que eu sou millennial idoso? Que eu sou x-lennial? Você é geriátrico. Pra gente que viveu os anos 80, vou colocar dessa forma, né? Essa apropriação do Vaporwave dá uma mágoazinha, do tipo... Porque eu fico lembrando de obras que eu consumia naquela época, mas isso vai ser daqui a uns 6 episódios, né? A gente vai pros anos 80. Chegaremos lá. Gente, eu escutei recentemente um podcast fazendo uma análise de fontes tipográficas pré e pós Segunda Guerra e a influência que elas tiveram na propaganda fascista, né, que começou a ser gerada nos anos 20, né? Então é bem interessante esse assunto mesmo. A gente vê como que a arte vai expressando essas mentalidades aí, essas agonias que as pessoas... Eu não sei se eu tô confundindo ou não, mas Marinette é o do Manifesto Futurista, não? É? Ah, eu tá. mesmo. Não, você falou o nome, só eu que falei assim, é gente, antes. eu vi esse nome essa semana quando eu tava pesquisando, mas eu não... Meu, tem muito manifesto nessa época, né? Tem 4 manifestos surrealistas, tem, sei lá, tem um monte de coisa acontecendo. Sim, do tipo, sentou no boteco, escreveu um manifesto. Que essa ideia de novidade, que você tem que quebrar com o que é do passado, que você tem que construir uma coisa nova, que é muito perigoso, né? Você constrói com que bases? Essa coisa bem ocidental... A fundação que é importante. Como disse uma amiga minha, que talvez ela esteja presente aqui na bancada ou não, né? Se a gente só desconstrói, não constrói nada, sobra só ruína, né? Foi a Nessa que falou isso pra mim numa conversa faz um tempo. Cara, e essa frase pegou, do tipo, a gente desconstrói, mas não constrói nada, né? Eu cheguei a essa conclusão quando eu fui pra Atenas e fiquei vendo as ruínas em Atenas, a louca. Não, mas lá o povo roubava pra construir outras coisas, tem um rolê assim. Mas... Já que a Ana falou aí um pouquinho desse pessoal aí da velocidade, do futurismo, eu vou falar um pouquinho de ciência, né? Já que a gente fala muito de ficção científica, eu vou falar de uma realidade científica, mas que ajuda a gente a pensar um pouco a ficção. Que mais perto do fim dos anos 20, teve um evento bem pontual, né? Mas foi uma coisa que eu sempre me lembro, porque é uma área que eu ensino, né? Que eu costumo estudar, que é a descoberta dos antibióticos, né? Em 1928, o cientista britânico Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina por acaso e por meio de uma série de coincidências, né? Para resumir bastante a história, ele estava pesquisando substâncias com ação antimicrobiana e era uma demanda muito grande na época, porque na Primeira Guerra Mundial teve muitas mortes devido a infecções. Naquela época, o tratamento de uma infecção bacteriana era um pouco parecido com o que a gente tem com o tratamento de uma infecção viral hoje. Era um tratamento mais sintomático, mas não tinha nenhum elemento para combater diretamente as bactérias, né? Tinha essa demanda, mas só que aí ele
saiu de férias, não descartou uma coisa, do tipo, aí fica aí um recado, né, pra galera que é da área acadêmica das ciências naturais, né, para deixar o laboratório bem limpinho, né, não se baseie no mau exemplo de Alexander Fleming. Só que quando ele voltou de férias, ele percebeu que tinha uma placa com culturas de bactérias que foi contaminada por um fungo. E ao redor das culturas daquele fungo teve a formação de halos em que aquela bactéria não se desenvolvia, né? Então aí ele começou a investigar aquele fungo, era um fungo do gênero Penicillium, né? Isolou a penicilina, que é essa substância antibiótica, tem essa ação antibiótica, né? Hoje é um dos vários antibióticos que a gente tem. Só que ela só começou a ser produzida numa escala maior e a ser utilizada a partir de 1941, exatamente pela demanda gerada pela Segunda Guerra Mundial. É muito difícil a gente falar dos anos 20, dos anos 30 sem ficar falando de entreguerras, né? Porque é um vácuo aí que teve entre as duas em que muita coisa aconteceu. E ao mesmo tempo em que é dito que a medicina inaugurou a era dos antibióticos na medicina, hoje a gente vive o temor do surgimento de superbactérias resistentes a múltiplos antibióticos, né? O que poderia fazer com que as infecções mais corriqueiras voltassem a ser potencialmente fatais, né? Que a gente tivesse um atraso aí de quase 100 anos no tratamento delas. E eu dei esse rodeio todo aí, contei essa história, né? Porque quando a gente pensa, né, sobre essa descoberta, sobre os antibióticos, das coisas que a gente pode extrair dessa história também, né? Descobertas que são feitas por acaso, uma única descoberta, ela pode representar uma mudança de paradigma, e muitas vezes isso é abordado também na ficção, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e a Gi também, ela tem um lado B aí, né, que ela é farmacêutica, então às vezes ela pode falar um pouquinho também, né, ligando aí com essa formação dela, que aqui a gente expõe o lado A, mesmo. né? O lado A, o lado C, o lado J. A Gi é poliédrica, ela tem trocentos lados. Então, na verdade, eu nunca me formei. Tem essa questão. Mas eu cheguei a fazer pesquisa eu fiz uma iniciação científica no Laboratório de Interações Microbianas da Unifesp. Eu estudava leveduras. Arrasou. Arrasei mais ou menos, né? Porque eu larguei 3 meses depois. Mas... Não, mas é porque eu pesquiso levedura. Leveduras são os melhores micro-organismos. Quem pesquisa bactéria... É isso que eu ia falar. Eu também amo, gente. Faço cerveja. Eu faço pão. A Ana faz cerveja. E fungo filamento. Aqui todo mundo é time levedura. Todo mundo aqui é time levedura. Você tá em casa. Tô tomando aqui, inclusive. Mas uma das coisas que mais me marcou na minha experiência de ex-futura farmacêutica é que em 2 anos eu trabalhei numa coisa promovida pelo Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, chamado Campanha do 5 de Maio pelo Uso Correto dos Medicamentos, que era basicamente um bando de alunos do curso de farmácia, e geralmente tinha USP, Unifesp, Oswaldo Cruz, e aí a gente ia conversar com a galera que ficava no setor de buscar medicamentos. Para quem nunca foi no Hospital das Clínicas, é um lugar enorme que você leva a receita que seu médico te deu e eles te fornecem de maneira gratuita, né, se eles estiverem lá, porque às vezes tem problema de estoque, às vezes alguns medicamentos não estão disponíveis, mas em geral é um lugar que tem tipo 200 pessoas circulando ali para buscar medicamentos de maneira gratuita, e o nosso trabalho era conversar com as pessoas sobre o uso dos medicamentos, e aí era desde orientação a não tomar o remédio com nada que não seja água ou leite, se seu médico tiver avisado, até perguntar para as pessoas quais eram as coisas que eles usavam na família para tratamento caseiro de algumas coisas. E a gente escutava desde as pessoas relatando o uso de chá de boldo até uma pessoa dizendo que fazia chá de barata para inflamação. E uma parte super interessante do treinamento que a gente recebia para fazer isso era a gente ter a sensibilidade de não zombar do hábito de ninguém. Então, apesar de no momento que a gente ouve o termo chá de barata rolar e um reflexo de repulsa, o que a gente tem que fazer é primeiro escutar essa pessoa e pedir mais informações, perguntar de onde vem essa barata, por que eles fazem isso, se é efetivo, falar, olha, não é recomendado, a gente diria que talvez seja melhor você ter aí um anti-inflamatório de farmácia. Mas é muito difícil você confrontar os hábitos familiares de meses e semanas e, enfim, gerações às vezes, né? E aí eu falei um monte de coisa que eu não estava planejando. Não, mas foi impactante. Vai que o novo Chocada. super antiviral sai daí, a gente tá com preconceito. Pois é, as baratas Quem não são sabe? super resistentes. Socorro, gente, aí, o episódio Paulo? de Kafka já foi. Gente, eu sou vegana, eu não vou tomar chá de barata, não. Tem que fazer barata sintética. E aí, pensando nessa questão de resistência, eu penso muito também em alergia, porque a alergia à penicilina é uma coisa gravíssima, né? E eu fico pensando se no início dos tratamentos com penicilina, eles não apontavam as pessoas alérgicas como um sinal de que a penicilina, na verdade, era perigosa, ou não funcionava, ou não devia ser usada.
Enfim, eu morro de medo de tomar antibiótico no geral, justamente por causa da criação de superbactérias. Em geral, eu sou um pouco incrédula com remédio no geral, apesar de eu ter quase trabalhado na indústria farmacêutica, porque eu sou uma pessoa com dor crônica desde que eu tenho 8 anos, né? E nenhum tratamento alopático resolveu nenhum dos meus problemas, só criou mais. Problema de rim, problema do estômago. Então, eu sou muito reticente. Eu sou uma pessoa que só toma antibiótico se eu estiver com muita febre, basicamente. Eu sou Esse costuma alérgica. ser o meu critério. A todos? Não, eu tenho alergia a um só, que eu até tava procurando o nome, porque eu sempre esqueço como fala corretamente. É um gigante, que acho que é um... mas é um dos mais famosos, mais usados, na verdade, depois da penicilina. Cara, eu sofri um pouco com isso ano retrasado, quando eu tive uma infecção de um ferimento e tal. E aí as pessoas, aqui na Suécia, eles não sabiam o que me dá, porque eles só tinham um antibiótico e tal, que eu era alérgica, enfim. Mas deu tudo certo no final. E eu também evito tomar antibiótico por tomar, né, então, enfim. E uma dica para pessoas que têm alergias a medicamentos, escreve num papel ou imprime o nome do medicamento e põe na carteira. Eu acho isso muito, muito importante, porque pode ser que você não sofra um acidente e precise disso, mas pode ser que sim. E pode ser que você vá numa emergência e acabe esquecendo do que você é alérgico, e você pode conferir na sua própria carteira, sem precisar ficar sofrendo de lembrar o histórico. Eu tenho no Telegram o nome lá, gravar. Eu conheço pessoas que tatuaram no braço, para quando o pessoal for fazer o acesso. Né? Penicilina, dipirona, diabético às vezes também, né? Porque nem sempre pode fazer qualquer coisa. Mas... E aí, gente? Vanessa, Ana, vocês têm algum comentário para fazer? Então, eu queria falar um pouco de ficção científica, porque eu acho que dialoga com isso que o Tamblage trouxe para nós, né? Porque nos Estados Unidos, principalmente, o florescer da ficção científica se dá bem nessa década. Inclusive, tem toda uma discussão na crítica gigantesca, sobre quando começa a ficção científica, né? Mas eu gosto muito de um argumento que o Mark Bolt e a Sharon Wind trazem, que eles acham que começa mesmo a ficção científica nessa década de 20. Por quê? Porque nesse momento você tem tanto um público leitor, quanto os editores de revista, quanto os escritores e escritoras, trabalhando dentro de um guarda-chuva que todo mundo sabe o que estava fazendo. Eles acham que antes, na periodização que é mais comum, né, que é do Brian Aldiss, lá do Frankenstein, que marca o Frankenstein como o início da ficção científica e tudo mais, é interessante que eles dois trazem essa década, né? Então acho legal trazer. E nas curiosidades, o termo ficção científica já tinha sido usado pelo William Wilson em 1851, ou seja, bem antes. Mas foi o Hugo Gernsback, que é o cara do prêmio Hugo, que popularizou o termo. Então, para descrever a Amazing Stories, que é uma revista que ela funciona até hoje, tem site dela e tudo mais, né? E isso foi em abril de 1926. Então é muito comum que quando a gente fale de ficção científica, a gente volta a esse abril de 1926 para falar desse termo. E tem muito a ver com isso que nós estávamos comentando, né? Porque a ideia inicial da ficção científica era justamente amplificar as descobertas ocorridas até então, né? Então, o Júlio Verne, principalmente na França, né, no século anterior, o que ele queria é trazer essas descobertas científicas para o público mais amplo. Então, tem muita relação essas duas coisas. Óbvio que depois tem outras correntes que acham que pode falar o que quiser, né? E, enfim, que a ficção científica pode se ocupar de falar outras coisas, né? Mas é legal lembrar desse feito aí de 1926 que é tão famoso na crítica. Talvez a ficção entrando aí como um elemento para ajudar a popularizar e a explicar, né, essas novas possibilidades. E tem nada a ver, mas tem uma coisa que eu acho interessante. Eu vou dar um spoiler de um livro que deve ter já 100 anos, que é o Guerra dos Mundos. Tem mais de 100 anos, né? Mas que é muito interessante como é que é isso, né? É os alienígenas quando invadem a Terra, né? Que é um livro do Wells, do H.G. Wells, que também, para outras correntes críticas, vai ser o criador da ficção científica. É basicamente cada corrente crítica acha que uma pessoa diferente é criador da ficção científica. É assim a vida. Mas é muito legal porque nesse livro, a chegada dos marcianos, eles são imbatíveis, eles são aqueles alienígenas assim que destroçam tudo. E eles se dão mal justamente pela questão de não ter ser vulneráveis a uma doença que os humanos não seriam, né? Então é muito interessante como é que essas coisas estão muito ligadas. É antes da penicilina, né?
né, bem antes, também é um livro de virada de século, mas tem aí esse eco, né? É uma coisa que sempre pode ser usada como gancho, né? Posso falar do outro lado da indústria farmacêutica? Ué, pode. Eita. Você é poliédrica, já falei. Sempre. É verdade. Eu queria falar do lado dos cosméticos também, que a gente teve aí alguns avanços na indústria cosmética e alguns deles muito opressores. Por exemplo, até mais ou menos a década de 20, a celulite era considerada como uma característica secundária no corpo de mulheres cis. Ou seja, uma coisa que acontece quando o seu corpo está no processo de maturação sexual. A partir dessa década, começaram a surgir anúncios que apontam a celulite como um defeito, como um problema, como algo a ser sanado. E aí, obviamente, isso veio junto com a oferta de cremes e outros produtos que viriam resolver esse problema que até então não existia. Não sabia, não. São os clichês, né? A indústria da beleza quer te convencer que você é feia. A indústria da saúde quer te convencer que você é doente, né? Vão se criando aí. Né? E falando de corpos de mulheres cis, né? Tem muitas coisas que são naturais em corpos de mulheres cis, que tem muitas indústrias que surgem em cima exatamente do que aquilo não é natural. Por exemplo, né? Pelos também, né? Pelos, exatamente. Né? Então tem todo um rolê aí. A gente começou a falar mais de literatura, agora a gente vai continuar falando de literatura, mas vamos voltar para o Brasil, né? E falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Não tem como a gente falar dos anos 1920 sem comentar sobre ela. Que foi um grupo de artistas, né, de diferentes meios que se uniu nessa semana e foi considerado um grande marco do início do modernismo brasileiro e da ruptura com as formas mais clássicas de se fazer arte. E um dos elementos presentes no modernismo era a antropofagia, que ela tentava unir a apropriação de formas estrangeiras, né, e torná-las brasileiras, no processo de ingestão e digestão e assimilação, no Brasil que era idealizado por eles. E as concepções que eles tinham do que seria o Brasil, né, entre aspas, especialmente, entre aspas, o Brasil pré-cabralino. E eu coloco isso com muitas e muitas aspas porque os próprios membros do movimento, eles pertenciam a uma elite econômica e tinham um olhar da branquitude, né, e um olhar que eu ouso dizer até bem colonial para essas questões. E atualmente, na nossa literatura, eu vejo uma tendência parecida de se apropriar de formas e talvez até de fórmulas estrangeiras e trazer para o que há, não de Brasil, mas de Brasis, no plural, numa busca aí de valorizar vozes múltiplas. Aí eu queria saber, né, da Gi, da Nessa e da Ana, se tem alguém do modernismo que elas gostam, algum artista daquela época que fala o coração delas, e uma provocação, assim, se a gente pode considerar que hoje a gente estaria testemunhando aí uma antropofagia 2.0. Eu acho que o que mais me toca, talvez, no modernismo, é a ideia de que foi um movimento que foi meio autofomentado. Eu tenho a sensação, embasada em absolutamente nada, assim. É uma sensação abstrata, talvez reunida difusamente de várias fontes, que essa galera se uniu e se esforçou muito para o movimento ganhar visibilidade. Eu queria muito ser uma mosquinha naquele evento que rolou no Teatro Municipal, para ver se as ofensas que eles receberam era um hate genuíno ou se eram os amigos que chegaram lá para tentar criar uma polêmica e ver se eles ganhavam uma matéria. Gente, era o Twitter da época quase, então. É uma coisa que me intriga um pouco. Eu queria saber o alcance efetivo que eles tiveram no começo fora dessa bolha da elite. E essa é uma resposta que a gente talvez nunca tenha, né? Porque, a princípio, os veículos de comunicação também fazem parte desse grupo. Então, assim, apenas sendo uma mosquinha crononauta, basicamente. O que mais me deixa curiosa é o que o Villa-Lobos estava fazendo lá, sabe? Pra quem não sabe, o Heitor Villa-Lobos, grande compositor e tal, ele tava fazendo parte... Grande parque em São Paulo também. Exatamente. Muito gostoso, inclusive, aquele parque. Eu fico pensando o que ele tava fazendo ali, né? Porque eu não sei, eu fico imaginando que era uma junção de um monte de gente muito pomposa, elitista, com os elitistas que não queriam ser bem elitistas, queriam ser mais, tipo, artista hipzão do povo, embora naquela época ainda não tinha a figura do hippie, né? Mas era uma coisa assim meio... uma mistura dessas pessoas, sabe? Uma coisa que a gente meio que vê hoje ali na Zona Oeste de São Paulo, talvez, sabe? Então, eu fico achando que era uma grande Vila Madalena, sei lá. Não sei, isso é fantasia na minha cabeça também. Mas uma das coisas que me fez pensar quando eu tava tentando entender o que aconteceu na Semana de Arte Moderna de 22 foram as influências, né, que talvez tenham levado eles a organizar. Porque
Uma das coisas que me remete aos anos 20 é Art Deco, que é, tipo assim, como se você pegasse Art Nouveau, né? Só que daí tira os tons pastéis e coloca cores vibrantes, sabe? E aí você pega aquela influência orientalista, né? Da Índia, do Japão, tipo, de um monte de coisa que é super distante entre si, mas a gente tenta colocar na mesma caixa, sabe? E aí eles pegam o cubismo, aquelas formas abstratas do cubismo, e juntam com essas cores fortes, e a gente tem a famosa Art Deco. E aí, o que isso tem a ver com a Semana de Arte Moderna que a gente fez no Brasil, sabe? Por que as influências de fora fizeram esses grandes elitistas, artistas, pensarem em fazer alguma coisa para repensar o que é o modernismo brasileiro, o que eles queriam fazer com isso naquela época, sabe? Onde é que eles queriam chegar? Quais são as aspirações políticas que eles tinham, sabe? Isso me deixa muito intrigada. Eu não sei. Acho muito legal tudo isso que vocês falaram, né? Dois livros que eu gosto muito, assim, desse período e que eu acho que trazem o lado que eu mais me identifico com o modernismo, né? Eu vou falar do Manuel Bandeira e do Mário de Andrade, que são dois escritores assim que realmente moram no meu coração. O Manuel Bandeira, ele vai publicar Libertinagem em 1930, né? Ou seja, no final dessa década que a gente está comentando, mas eu acho que ele conseguiu trazer muita coisa do período ali, né? O Vou-me embora para Passárgada, que eu até depois no Jabá deixo um convite para vocês lerem um artigo que eu escrevi sobre esse texto, pensando em utopias e coisas assim. Eu acho que ele é realmente um marco desse modernismo. E por que eu acho ele tão a cara do modernismo, e principalmente no bom sentido, né? Porque essas autorias todas, né, acho que algo que eles estavam procurando muito era uma dicção mais popular para a poesia, especificamente, né, que é o que eu mais identifico, para um público leitor que ainda estava voltado a essa mídia do livro, né? Porque a gente tem que lembrar que o Brasil naquela época, a gente tinha um índice de letramento muito baixo e os livros eram muito mais inacessíveis do que são hoje. Então, eles estavam procurando fazer uma mescla muito interessante, né? Que é atualizar o português escrito e, ao mesmo tempo, procurar essa dicção mais popular, mas ainda dentro de um veículo de produção de conhecimento bem inacessível para a maioria da população, que é o livro. E algo que eu acho muito quixotesco é que coisas que o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade pensavam há tanto tempo atrás continuam super recentes, né? Então, eu simpatizo muito com a briga que eles tinham para a gente atualizar a forma de escrever o português. A internet, graças a Deus, trouxe isso muito, né? Porque o texto mudou muito também de, sei lá, 2 décadas para cá, né? Mas imagina que ainda o pra a gente não pode escrever, sendo que talvez seja a maneira com que as pessoas pronunciam isso, né? No Vamos Embora pra Passárgada, ele usa o pra o tempo inteiro, né? Então, tá no título. Então, por que não tem essa atualização? E outro livro que eu acho belíssimo, ele é uma obra póstuma, enfim, mas parte dos contos eu sei que começaram a ser pensados nessa década, né, que é o Contos Novos, do Mário de Andrade, que eu adoro, assim, acho um livro de contos belíssimo, não sei por que me emociona muito, mas porque ele vai trazer temas que, assim, são muito interessantes, né, ele vai falar de toda a questão do nacionalismo, da propaganda getulista, e sendo muito sofisticado, e em contos que são muito pungentes, assim, que são tristes, né, vai falar de homossexualidade numa época que nem podia falar, né? Então, assim, que nem aparecia. Então, é muito interessante mesmo, assim. Então, eu gosto dessa parte, vamos dizer, mais solar, assim, se eu posso dizer assim, do modernismo, né? Principalmente dessas duas autorias, assim, porque eu tenho muito carinho, né? E o Manuel Bandeira, especificamente, ele teve uma vida muito triste, né? Porque como ele tinha tuberculose, ele achava que ia morrer cedo. E, gente, ele morreu com 88, se eu tô assim, de cabeça, gente, me corrijam depois aí, se a gente pegar no Google. Mas é muito interessante, porque a família dele, as irmãs e a mãe, ajudaram ele muito. Ele teve que mudar várias vezes de cidade para procurar ar melhor, ou seja, foi algo que transtornou a família de alguma forma, né? E por isso que eu acho que é importante mencionar a contribuição da mãe dele, das irmãs, nesse caso. E ele vai ser um grande poeta de vida longeva, vai publicar independente também a última obra, que também é legal a gente falar disso, né? Então, eu gosto muito desses dois, assim, eles têm, sei lá, gosto muito, leio muito e acho que são muito interessantes para o nosso Brasil contemporâneo. Fala nisso. O Thiago perguntou se a gente tinha algum artista para recomendar, eu esqueci completamente que eu ia falar
falar da Tamara Lempicka, que é uma artista plástica polonesa, que ela foi muito ativa nos anos 20. Ela é um dos nomes das pinturas e tal, né? Do cubismo, da arte deco e do modernismo. Ela ficou ativa até os 80 anos também. Ela vai morrer lá nos anos... Na verdade, ela morre nos anos 80, então ela chegou aí quase aos 100 anos. E ela é da Polônia e ela é uma mulher abertamente bissexual naquela época, o que é uma coisa super rara. E ela pinta mulheres, e ela pinta mulheres fora do padrão que era retratado nos comerciais e tal dos anos 20. Então fica a dica pro ouvinte aí. A gente vai deixar o link na descrição da Tamara Lempicka. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, né, que a gente tinha pra falar aí dos anos 20. E a Ana falando agora da tuberculose, né? Aí eu tô pensando que realmente durante o tempo de vida do Mário de Andrade o tratamento melhorou, né? Porque tem isso, né? A pessoa tem uma doença que hoje talvez seja uma coisa muito pesada, muito difícil, mas à medida que o tempo vai passando vão surgindo aí novos tratamentos. Ele aprendeu a fazer umas ginásticas respiratórias. Tem um artigo, que eu até cito num artigo que eu escrevi, aquelas coisas, que é muito lindo, vou até deixar na descrição do episódio, que foi feito por uma autora que trabalha com saúde pública e que fala do caso de tuberculose do Mário de Andrade. Foi maravilhoso ler, eu entendi muitas coisas da vida dele, por isso que é muito bom a gente misturar áreas, né? Que eu sozinha não conseguiria ter esses dados. Não, antes dos antibióticos, ter tuberculose era uma sentença de morte. Exato. Né? E a gente vê isso hoje acontecendo, por exemplo, com HIV. Né? Que nos anos 80 era uma sentença de morte, hoje a gente já tem tratamento que as pessoas ficam indetectáveis, convivem com HIV durante décadas. Inclusive, estamos com o desenvolvimento de uma vacina, inclusive aqui no Brasil, conheçam o Projeto Mosaico, eles estão fazendo testes involuntários, então dá uma olhada aí na fase que estamos, se eu não me engano, são homens gays entre 25 e 40 anos, da última vez que eu tinha visto. E aí tem alguns critérios de risco também. Eu procurei para me cadastrar, mas Palmas está fora. Porque é só próximo aos grandes centros de pesquisa. Sim, mas quem estiver ouvindo a gente e puder se cadastrar e ajudar, vai ser bom, né? E vai ajudar muita gente. Fico emocionada com isso, de verdade. Não, é interessante, né? Porque... Não, e eu então, né? Do tipo... Né, que estou bem inserido aí, anos 80, etc. Mas, enfim, vamos terminar, então, sobre os anos 20, né? Os anos 20 terminaram aí com a grande crise de 29, mas a gente vai terminar o incêndio hoje sem crises, né? E a crise de 29, eu acho que nem dá pra gente falar muito dela aí, porque ela vai ser mais sentida no próximo episódio, né? Ela foi realmente Deixa pro próximo. Cair do pano dos anos 20. E só como fim aí uma curiosidade que eu descobri quando eu estava pesquisando, que realmente não são pessoas que produziram nos anos 20, mas que surgiram nos anos 20. Em 1920 nasceu Isaac Asimov e Clarice Lispector, né, que são dois escritores aí. Ele no começo do ano e ela no final. Eu achei bem interessante. Eu não lembro se ela chega a ser capricorniana, eu não lembro de exato. Né? Mas eu acho que tem uma coincidência nesse sentido, e são dois escritores aí que acabam norteando muito a gente, as nossas leituras, né? São grandes referências para nós. Com o Isaac Asimov agora, mas amo muito os dois. Para a gente poder seguir o encerramento, eu vou pedir para Ana ler de novo, por favor, a frase que abriu o episódio. To pee or not to pee? That's the question. Muito bem, de quem será que é essa frase? Gente, só um parênteses. Uma vez eu tava falando pro pessoal em inglês o que era tupi. Eles queriam saber o que era tupi. Eu falei, é um povo e tal. E eles estavam achando que era to pee, tipo, fazer xixi. Enfim, foi ridículo esse diálogo. Enfim. Bom, quem será que falou a frase to pee or not to pee? Letra A. Oswaldo de Andrade, poeta e escritor brasileiro. Alternativa B. Mário de Andrade, escritor brasileiro. Alternativa C. Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro. E alternativa D. William Shakespeare, dramaturgo inglês. Quem será? Façam suas apostas. E aí, gente, vocês têm algum palpite? Adoro isso, faz de conta que ninguém viu a pauta, né? Eu ia dizer, não sei se eu falo. Mas uma coisa que confunde muito aqui é muito Andrade, né?
Eu ia É muito falar Andrade. isso. Eu ia colocar a De quarta propósito. alternativa Andrade Gutierrez. Eu ia colocar Andrade Gutierrez como Gente, eu quarta vou contar uma alternativa. coisa. Quando eu faço a pauta, eu não boto o nome de quem que é, porque eu quero que a Ana e o Thiago adivinhem. A gente pode começar mas- a implementar essa política. Essa daí eu acho que eu acertaria. Essa aí é muito suave, né? Que a resposta, né, não é o William Shakespeare, né? Por mais que a gente gostaria que fosse. Ele não teve a bênção de conhecer os povos tupi, nem a língua tupi. Essa frase é de Oswald de Andrade, né? E ele foi um poeta, escritor, ensaísta, dramaturgo brasileiro. Também era um homem poliédrico, né? E foi um dos promotores, ou melhor, um dos agitadores da Semana de Arte Moderna, né? Que teve envolvida com polêmicas aí, conforme a gente já comentou. Ele foi autor do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e do Manifesto Antropófago, né? E essa citação foi retirada exatamente do Manifesto Antropófago, e ele faz essa brincadeira aí com essa frase célebre de William Shakespeare, né? Exatamente para ter esse questionamento aí da assimilação, dessa cultura estrangeira, e não só assimilação, mas uma apropriação, né? E agora a gente vai para o nosso fogaréu. E eu queria saber da Gi, da Nessa e da Ana, né? Alguma coisa que elas escolheriam para se verem livres para queimar, alguma coisa para indicar, para aquecer nossos corações e fazer um jabá, mandar um beijo aleatório aí. Eu gostaria de queimar o Great Gatsby como única representação dos anos 20. Vou recomendar aí, como leitura complementar, o História Social do Jazz, do Hobsbawm, que é uma leitura densa. Inclusive, eu mesma nunca terminei, vou consertar isso em algum momento. Mas eu acho importante a gente ter uma visão um pouco mais diversa do que era essa época. Muito Para bem. aquecer, puxando o rolê do jazz, Lindy Hop, que é a dança que eu mais pratico junto com o blues, que é uma das swing dances que é praticada aqui no Brasil. Tem uma cena grande em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte, principalmente, também em Campinas. E se vocês quiserem conhecer, um ótimo meio é o Jazz na Rua, que terá um evento em agosto, mas eu não sei se eu posso dar detalhes ainda. Mas saibam disso, é um evento virtual e vai ter aulinhas de dança, inclusive para quem quiser mexer o corpo. Meu jabá é meu projeto de sexualidade, que está no YouTube como Agora Pare e que pode ser apoiado no Catarse como Enrosco Bom. Estamos criando um guia de posições sexuais um pouco mais diverso e inclusivo, que não retrata apenas casais hétero, brancos, sem deficiência, etc. E o abraço é para os ouvintes e para os meus hosts maravilhosos desse podcast. Me diverti muito. Ó, gente, apoia Enrosco Bom, viu? Eu apoio e as imagens são realmente belíssimas. Eu também apoio e adoro. Eu também. Recomendadíssimo. Bom, para queimar, na realidade eu queria queimar todas as pessoas que usam algumas obras, principalmente que são tão sensíveis sobre criação literária, como é o caso do ABC of Reading, que é o ABC da literatura do Ezra Pound, descontextualizando o contexto político em que ela foi escrita, né? Como se aquilo fosse uma neutralidade, como se aquilo não tivesse um ranço muito sério de autoritarismo dentro da obra, né? Que eu vejo isso muito comum, porque às vezes a gente quer, entre aspas, salvar alguma autoria, né? E não estudar ela na complexidade que ela merece, né? Então, especificamente com relação a esse livro, eu vejo isso, era muito feito antes, eu acho que até de uns 10 anos para cá isso acontece menos, né? Para aquecer, eu queria convidar vocês a ler mais o Manuel Bandeira, porque eu vou emendar com o meu jabá. Gosto muito dele, eu acho que ele tem poemas belíssimos. Talvez essa presença dessa morte prematura, essa ameaça aí da tuberculose tenha feito ele ter um sentido para a vida assim muito específico, né? Não sei se isso também é justo que eu tô falando, mas eu gosto muito do Manuel Bandeira, ele fala muito pro meu coração, adoro usar em sala de aula também, né? Então eu queria deixar aqui. E no jabá, eu fiz uma matéria um pouco antes da pandemia estourar, no começo de 2020, principalmente em Pernambuco, analisando o Vou-me embora para Passárgada, tendo em vista as questões utópicas, né? Foi um texto que eu fiquei muito feliz de escrever. Eu lembro que naquela época a desgraça eram as queimadas na Austrália que não paravam, e que irônico, né? Que irônico tudo aquilo. E meu abraço vai para Maria Helena, que ouvinte antiga do Incêndio da Escrivaninha, que me trouxe, inclusive, quando ela viajou, um apoio de copo. Então é muito engraçado que sempre quando eu olho esse apoio de copo eu lembro da Maria Helena, e é muito especial, né? Porque são pessoas que eu conheci por intermédio do podcast. Muito bem. Então, para queimar, depois de todo esse papo dos anos 20, eu quero queimar o fascismo e a onda do novo fascismo que estamos vivendo, né? E para aquecer,
eu quero indicar um livro que eu já tinha citado, eu acho, do último episódio, que é Um Artista da Fome, do Kafka. Eu tô muito impactada por esse livro. Eu li ele recentemente, faz, sei lá, 2, 3 semanas, e ainda estou digerindo. Não estava preparada para esse tapa na cara. Recomendo a todos levar esse tapa na cara. E o jabá vai para a nova edição da Eita, que está no ar aí, Eita Magazine. A gente está com um conto do Lima Barreto, inédito em inglês, né? Tá uma tradução da Iana, que tá no nosso episódio da década de 1900, não, o 00, do século 20. E eu também queria fazer uma propagandinha aí do Catarse, do Veludo e Sangue, que é uma coletânea da editora Rocket, né, que é da Cláudia Lemes, que eu estou participando aí com um conto inédito de vampiros. Meu primeiro conto de vampiro, gente, eu tô muito feliz. E é bem bom, viu? É, talvez eu tenha betado e tenha curtido bastante. Valeu. Vai sair pelo Catarse aí, deve estar já a campanha rolando com esse episódio sair. Então fica aí a dica, Veludo e Sangue. E eu queria mandar um abraço pra minha editora favorita, que está aqui agora, a Gi. E eu queria dizer que eu tô muito feliz porque os meus editores favoritos estão aqui, meus leitores favoritos estão todos reunidos aqui. Eu tenho outros leitores favoritos, mas esses aqui são os que estão especialmente aqui no coração. Então, beijo pra vocês, seus lindos. Oh. Agora é minha vez de queimar. Eu vou queimar o uso indiscriminado de antibióticos e irresponsável, especialmente nesse momento onde a gente está vivendo, né? O pessoal está tomando azitromicina como se fosse tic-tac, né? Como se fosse bala. E não é assim que a banda toca, e bactérias super resistentes, multiresistentes estão surgindo, inclusive para algumas doenças, na verdade, infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque aí tem todo o estigma da pessoa se tratar, e a pessoa pega uma gonorreia resistente por causa de um medicamento que foi mal receitado para uma contaminação viral, né? Que o antibiótico nem deveria estar ali, né? As pessoas tomando sem necessidade. Para aquecer, tem uma dupla indicação. O filme do musical Chicago, que eu gosto pra caramba, do tipo, eu acho um filme forte, poderoso, bonito, né? And all that jazz. Assim, bem gostoso. A Gi, além de tudo, é cantora. Tem o Cell Block Tango, que é uma música super legal, assim, que eu gosto muito. Eu tenho uma teoria pessoal que praticamente todo musical que é muito foda tem que ter um tango no meio. Para ler o próprio Manifesto Antropófago, eu acho que ele é uma série de aforismos, né? E vários deles a gente pode tirar reflexões ali interessantes, né, para o nosso trabalho, para a nossa escrita. E para pensar também o nosso conceito de brasilidade, e eu acho que hoje seria mais correto dizer de brasilidades. Né? Ali você vê que eles perseguem o ideal único, né, do indígena meio que mítico, né, aquela coisa meio canto das três raças. Hoje a gente sabe que não é isso, né, que o Brasil já era uma colcha de retalhos antes da invasão portuguesa. A gente tinha inúmeras nações, a gente tem inúmeras nações indígenas aqui no país ainda, né? A gente teve inúmeras nações africanas, pessoas que foram sequestradas e escravizadas. Então, assim, eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco isso, né? E como é que a gente se insere nisso tudo. É bem interessante conhecer. De jabá, meu mesmo, acho que só meu site mesmo, né? tamblagemconh.com.br. Não tem nenhuma novidade minha saindo por agora. E abraço a todos os nossos ouvintes e aos farmacêuticos. Né? Eu fiz mestrado na faculdade de farmácia, convivi com farmacêuticos muito tempo. Então sempre que uma pessoa fala que fez farmácia, estudou farmácia um tempo e tal, não sei o que lá, eu já simpatizo meio de graça, assim, que é uma área muito linda, uma área muito necessária de estudo pra gente. Tem também mais um escritor, né, da literatura fantástica nacional, o Eric Novello, que também é da farmácia, né? Então vai um abraço pra ele aí, né, o escritorzaço. E, gente, chega, né? Esse foi o nosso incêndio na escrivaninha hoje. E se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter, um canal no Telegram e um perfil no Instagram. Para assinar a nossa newsletter, é só entrar no tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. Para assinar o nosso canal no Telegram, onde a gente avisa quando saem novos episódios e dá alguns avisos, é o t.me/incêndio na escriva. E para seguir o nosso Instagram, é instagram.com/incêndio na escrivaninha. A gente tem também a árvore dos links, né, o nosso Linktree, que é linktr.ee/incêndio na escrivaninha. No próximo episódio, a gente vai dar continuidade, né, à nossa temporada sobre Zeitgeist, e a gente vai falar sobre os anos de 1930. E eu acho que a partir daí a gente já pode começar falando os 30 só, né, que aí já não vai ter mais confusão. Obrigado, até lá, gente. Tchau, tchau.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Cruz, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.